Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 4 de fevereiro, terça-feira, quarta semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então acompanhou. Numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido das mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar nele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cumi", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ele levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, então nós estamos, a partir do Evangelho que nós hoje escutamos, vendo vários pontos de vista, e dentre esses pontos de vista, tudo aquilo que podemos viver e refletir essa mesma palavra do Evangelho na vida de cada um de nós. Vimos que Jairo vai procurar Jesus por causa da filha que morre. Nesse meio tempo, enquanto Jesus caminha, uma mulher que está vivendo uma enfermidade toca no manto de Jesus, ela é curada. Logo em seguida, a filha de Jairo morre. Jesus chega e ele diz que ela está dormindo e todos começam a caçoar dele. Meus irmãos e irmãs, aqui nós vemos uma situação. Primeira, quando pedimos a Jesus alguma coisa, Ele vai sempre nos dar de acordo com aquilo que é conforme a sua vontade. Portanto, isso significa dizer para todos nós que naquilo que nós vivemos, quando nos voltamos a Ele, Ele nos dá o que precisamos, dependendo do caminho que se percorre. Muitas vezes também Ele pode nos dar aquilo que precisamos, não da forma como esperamos, mas de uma outra forma, tendo sempre a mesma essência. E isso muitas vezes pode, como caçoaram dele naquele período, na nossa vida hoje pode também nos fazer até pensar: pedir dessa forma, como é que Ele me dá dessa forma? Não foi assim que eu pedi, não é desse jeito. Então, nós começamos até mesmo a questionar aquilo que Jesus nos faz naquilo que pedimos a Ele na nossa vida. Então, o Evangelho nos ajuda, meus irmãos e irmãs,
a poder entender uma coisa: no caminho que Jesus percorre, quando pedimos alguma coisa que é simbolizado pelo tempo, mesmo quando Ele não nos dá da forma como pedimos, mas nos concede a graça, devemos sempre poder pensar o que é a vontade de Deus e como Ele faz isso na vida de cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.